Henrique se lembrava da raiva que sentiu ao ouvir a leitura do testamento. Para meu advogado fiel, que ficou ao meu lado enquanto meu filho estava longe, eu deixo a minha fortuna. E para Henrique, eu deixo um livro. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Henrique, irritado, andava de um lado para o outro dentro de casa. Ao vê-lo, sua esposa disse que se ele andasse mais daquele jeito, iria acabar fazendo um buraco no chão. Mas ele, de forma ríspida, tinha dito para ela ir para o quarto e deixá-lo na sala. Eu não quero que você me veja desse jeito, Janaína. Pega o nosso bebê e vai para o quarto, por favor. Me deixa aqui sozinho por alguns instantes. Janaína, compreensiva, fez o que foi pedido. Sozinho na sala, Henrique permitiu extravasar toda a sua raiva socando a parede várias vezes, liberando toda a sua frustração a cada vez que ele batia no objeto inanimado. Ele se sentia irritado, desamparado, mas mais do que tudo isso, ele se sentia traído. Durante anos, foi ele quem esteve ao lado do pai, o apoiando e fazendo-lhe companhia. Ele amava muito o pai, essa era a verdade, e perdê-lo era uma dor que ele não conseguia mensurar. Talvez toda aquela raiva fosse uma forma de colocar para fora toda a dor que ele sentia ao lembrar que não veria mais o pai. Gritando e batendo no ar, Henrique enfim se permitiu respirar e lembrou do que o pai sempre dizia, que era naqueles momentos de raiva que devíamos respirar fundo e esvaziar a cabeça e que só assim as coisas fariam sentido de novo. E Henrique então fez isso. Se abaixou, sentou com as pernas flexionadas e começou a meditar da sua própria forma. Ele nunca tinha sido o tipo tranquilo que conseguia meditar e esvaziar a mente com facilidade como seu pai era. Para ele, se desligar de tudo era um desafio. A sua mente estava sempre a 1000 por hora. Pensamentos e preocupações o atingiam quando ele menos esperava. Mas ele fez um esforço e se tornou, mesmo que fosse apenas por aqueles minutos, um homem como seu pai. Contrariando as suas próprias expectativas, Henrique conseguiu limpar a sua mente e ficar longos minutos relaxando e em paz. Você teria orgulho de mim, pai, ele pensava enquanto sorria. Então, de forma automática, como se tivesse alguém guiando a sua mão, Henrique esticou o braço até a parte de baixo da cômoda, inclinou levemente o corpo para o lado e pegou o livro que tinha herdado do pai. Sorrindo, Henrique olhou para a capa do livro infantil e uma torrente de memórias o invadiu. Henrique se lembrava de ter cerca de 9 anos quando o pai lia para ele aquele livro antes de ele dormir. A capa era algo que causava euforia em qualquer criança. Dragões, cavalos, príncipes e princesas se misturavam em uma miscelânea que resultava em combustível para os mais lindos sonhos. Henrique já tinha ouvido aquela história, mas ele não se cansava de pedir para o pai dele ler mais uma vez. Ele tinha um jeito especial de contar a história. A cada linha de texto lida, ele incorporava o personagem, fazendo as vozes e os trejeitos de cada um deles de formas distintas, e Henrique o achava melhor que muito ator de televisão. Era como se a cada vez o pai estivesse lendo uma história nova. Henrique, da sua fase de infância para a adolescência, guardava com carinho uma lembrança constante de seu pai. De repente, lágrimas começaram a escorrer do rosto de Henrique enquanto ele se lembrava desses momentos felizes. Era muito difícil encarar o fato de que ele não ouviria mais a voz do pai e que não seria mais presenteado com a sua presença, que acabava com a tristeza e alegrava até os dias mais difíceis. Seu pai era uma pessoa única e Henrique sabia disso. Como uma forma de reviver essas lembranças gostosas de sua vida, Henrique abriu o livro e assim que viu as gravuras daqueles personagens que tanto amava na infância, não pôde evitar abrir um enorme sorriso. Foram bons momentos. Porém, em sua fase adulta, Henrique e seu pai não tinham sido tão próximos. Isso porque, quando ele começou a sair de casa e trilhar o próprio caminho, seu pai passou a ser muito crítico. O pai de Henrique era um homem muito rico. Ele tinha construído uma empresa de frota de caminhões e isso tinha rendido a ele muito dinheiro. Henrique admirava muito o pai, mas achava que o dinheiro o tinha transformado em uma pessoa muito gananciosa. Ele passou a ser uma pessoa mais focada em dinheiro do que no próprio filho. O pai de Henrique estava cada vez mais ausente, e sempre que ele chamava o pai para sair ou passar um tempo juntos assistindo um filme, ele dizia que precisava trabalhar. Então, Henrique começou a sair com amigos
E como tinha carta branca do pai para usar o dinheiro, ele também viajava bastante. Apesar do pai ser ausente, ele não poupava esforços para deixá-lo bem, e por isso permitia que ele usasse o dinheiro e até o incentivava a sair e conhecer outras pessoas. Henrique então viveu um período muito interessante em sua vida, em que ele conheceu diversos lugares e novos povos e culturas. Ele sentia muita falta de ter o pai ao seu lado, mas se sentia feliz por ele permitir que o dinheiro fosse usado. Henrique tinha plena consciência de que nem todas as pessoas tinham a mesma oportunidade que ele de conhecer países e de se hospedar em hotéis luxuosos, e era muito grato ao pai por isso, mas sempre que a noite chegava, ele pensava que todos aqueles momentos seriam mais divertidos tendo seu pai ao seu lado. De volta à cidade natal, Henrique começou a acompanhar a empresa mais de perto, pois queria começar a trabalhar na frota de caminhões no setor de investimentos. Henrique tinha aproveitado a liberdade financeira para viajar bastante, mas entendia que já era hora de sossegar e começar a trabalhar. Então, aceitou o que o seu pai disse e começou a trabalhar na própria empresa. Henrique tinha medo de se acomodar trabalhando na empresa do pai, pois ele ouvia muitas histórias de filhos de homens ricos que só tinham empregos bons por causa do nepotismo. Sendo assim, ele dispôs de alguns anos para estudar administração e entender como deveria comandar a empresa para só depois começar a trabalhar. Além disso, Henrique fazia o suficiente para não ser o estereótipo de filho rico e mimado. Então ele sempre tentava localizar pessoas que estavam precisando de ajuda e entregava cestas básicas, ia em postos de saúde e via quais pessoas estavam na fila de espera por muito tempo e pagava consultas em clínicas particulares e garantia que as pessoas que estavam desempregadas há muito tempo conseguissem empregos na empresa do pai. Como o pai sempre contratava muita gente, Henrique sempre indicava alguns amigos e pessoas que precisavam de empregos para trabalhar na empresa do pai. Vários motoristas conseguiram se reerguer financeiramente graças à oportunidade que o pai de Henrique dava, e por isso ele tinha muito orgulho do pai. Henrique se formou e começou a trabalhar na empresa do pai, e mesmo estando muito próximo dele, os dois mal ficavam juntos. Até mesmo nos momentos de almoço, quando ele chamava o pai para almoçar junto, ele respondia que estava sem tempo e almoçava sozinho dentro da própria sala. O sentimento de solidão de Henrique só começou a diminuir quando ele conheceu Janaína. Ela trabalhava e morava em uma comunidade em que Henrique tinha ido fazer doação de cesta básica. Quando eles se viram, Janaína tinha dito a ele quais famílias estavam mais necessitadas e o ajudou a levar os alimentos. No começo, ela achou que Henrique era um morador da comunidade também e começou a conversar com ele de igual para igual. Ela era linda e divertida e Henrique se apaixonou por ela naquele mesmo dia. Henrique convidou Janaína para sair e os dois logo começaram a namorar. Mas quando o pai de Henrique soube do namoro, ele não concordou. Ele queria que o filho namorasse alguém da mesma classe alta que ele e disse que Janaína deveria estar apenas interessada no dinheiro dele. Esse foi o momento que Henrique e seu pai começaram a se distanciar. Henrique ficou chateado pelo pai não confiar nele, e mesmo ele dizendo que Janaína não era esse tipo de mulher, seu pai, irredutível, dizia que ele deveria terminar o namoro. Henrique continuava trabalhando na empresa do pai, mas não usava mais de seu dinheiro, preferindo utilizar apenas o dinheiro do salário mesmo, que era o suficiente para se manter e manter Janaína. Rapidamente, Janaína e Henrique se tornaram noivos e se casaram, e ele ficou muito triste quando recebeu a resposta de seu pai, dizendo que não iria no casamento, pois não queria prestigiar aquela união. Henrique e Janaína se casaram e pouco depois da união, ela engravidou. Como Henrique não queria que Janaína soubesse que seu pai não aprovava a união, ela nunca soube que o sogro a desprezava. As coisas continuaram assim até o momento em que o pai de Henrique adoeceu e foi descoberto que ele estava com uma doença terminal. Quando isso aconteceu, ele disse a Henrique que queria vê-lo e conhecer sua esposa e filho. Acontece que o pai de Henrique adorou Janaína e o neto e admitiu para Henrique que tinha feito um péssimo julgamento sobre ela, pois ela era uma mulher admirável. Apenas alguns meses depois disso, o pai de Henrique avisou que tinha deixado seu testamento com o advogado de confiança da família e acabou falecendo. Foi um choque para Henrique e Janaína, que ficaram devastados. Enquanto se lembrava disso, Henrique passava os dedos pelas imagens do livro, sorrindo ao ler sentenças simples e diretas, apropriadas para o público infantil.
Enquanto ele mexia os lábios lendo o livro, a sua expressão de felicidade foi para de surpresa quando chegou na metade do livro. Henrique não conseguia acreditar. Enquanto via o conteúdo surpreendente dentro daquele amado livro, Henrique pensava rapidamente, tentando entender o que aquilo significava. Então, subitamente entendeu. Semanas antes, quando o pai estava doente, eles tinham passado uma tarde juntos, conversando sobre tudo. Em grande parte, eles se lembravam de momentos felizes da vida. O pai de Henrique se recordou de um passeio em família em que ele, Henrique e sua falecida esposa tinham feito, viajando para vários lugares e conhecendo novas culturas. Foi nesse período que eles conheceram pessoas muito humildes e foi aí que os pais de Henrique decidiram doar dinheiro para várias causas. Henrique tinha muito orgulho dos pais. Mas outro assunto que dominou a conversa foi a forma como o advogado da família estava cada vez mais estranho. O pai de Henrique tinha confidencializado ao filho que estava desconfiando que o advogado não era tão leal quanto dizia ser. Ele estava preocupado e disse a Henrique que ele iria precisar abrir um processo contra aquele homem em quem ele tinha confiado durante tanto tempo. Henrique tinha ficado triste também e acreditava que o pai tinha aberto o processo, mas naquele minuto, olhando para aquele livro, ele se lembrou do amado pai e percebeu que o processo nunca tinha sido aberto e que o testamento sempre tinha ficado em posse daquele advogado pouco confiável. E tinha sido por isso que tudo o que Henrique tinha herdado tinha sido livro de infância, enquanto o advogado herdava toda a fortuna. Henrique se lembrava da raiva que sentiu ao ouvir a leitura do testamento. Para meu advogado fiel, que ficou ao meu lado enquanto meu filho estava longe, eu deixo a minha fortuna. E para Henrique, eu deixo um livro, algo que sempre nos uniu. Henrique acreditava que aquele tinha sido o desejo de seu pai, mas começou a entender que aquela história estava muito deturpada. Isso porque, dentro do livro, Henrique olhava para o testamento verdadeiro e uma carta de seu pai. Relembrando vários momentos bons e felizes que eles tinham passado juntos, Henrique então finalmente entendeu que aquele advogado tinha traído a todos. Ao constatar essa verdade atordoante, Henrique se levantou, secou as lágrimas e, com a carta em mãos, foi até sua esposa contar tudo o que tinha descoberto. Ela ficou muito surpresa e disse ao marido que, sabendo dessa informação tão importante, eles deveriam agir com cautela. Meu amor, devemos agir de forma rápida e certeira, mas precisamos ter a certeza de que vamos vencer o caso. O advogado pode tentar distorcer a verdade e podemos acabar perdendo o caso. Então eu vou falar com meu pai e vamos pensar no que fazer. Henrique abraçou a esposa, se desculpou pela explosão de raiva e Janaína o perdoou, dizendo que entendia que aquele era um momento difícil para ele e que eles iriam enfrentar aquela situação juntos, como sempre. Henrique e Janaína então começaram a pesquisar uma forma de processar o próprio advogado, o que não foi fácil, pois ele era muito renomado, e eles logo perceberam que seria difícil arranjar aliados que pudessem ir contra ele. Mas o pai de Janaína conseguiu um advogado de fora do estado e eles entraram com o processo. Durante meses, Henrique e Janaína montaram o caso e tinham como prova a carta e o testamento escritos pelo próprio pai de Henrique. Quando conseguiram reunir provas suficientes e concretas contra o advogado, o casal e o pai de Janaína foram para o tribunal, deixando o bebê com uma babá. Ao chegar ao tribunal, porém, tiveram uma enorme surpresa. Eles não eram os únicos assistindo o julgamento. Ali estavam várias outras pessoas. O julgamento começou, e conforme as provas iam sendo apresentadas, algumas pessoas não conseguiam se controlar e exclamavam palavras de apoio a Henrique e a Janaína. E logo ficou claro que aquele advogado não tinha tirado vantagem apenas deles, como de várias outras famílias. Isso explicava por que o advogado vivia em uma casa cara à beira-mar e tinha várias outras à sua disposição, enquanto a maioria de seus clientes se endividava pagando seus honorários. O julgamento não foi fácil. Henrique e Janaína logo perceberam que o advogado estava munido de muitas informações e as usava para evitar perder vantagem, como o fato de que Henrique e seu pai tinham tido algumas discussões. Mas o que ele não sabia é que Henrique tinha em suas mãos um documento muito importante, que era a carta. Então, quando o julgamento já parecia estar acabando e o advogado parecia estar vencendo o caso, Henrique tirou de dentro do livro a carta e começou a ler. Meu filho, eu sei que nos últimos anos nós tivemos as nossas desavenças.
Isso porque eu sempre fui alguém que teve dificuldades em mudar de opinião e não me orgulho disso. Sempre fui alguém que achava que estava certo e o outro sempre errado. Eu sei que foi por causa disso que nos afastamos. Sua esposa nunca soube que um dos motivos das nossas discussões foi eu ter pedido para que vocês não se casassem. Não me orgulho disso, mas preciso ser franco. Eu me lembro que disse que Janaína não era a esposa certa para você e por isso você se voltou contra mim, preferindo ficar com ela. Inclusive, tiveram um filho. Essa forma de agir me afastou de muitas pessoas. Às vezes eu não sabia simplesmente valorizar o que eu tinha e aproveitar os momentos. Eu queria sempre mais. Eu queria uma casa maior, queria mais dinheiro e queria mais carros, e agora eu entendo que isso não é o mais importante na vida. Eu agradeço muito por você ter me perdoado, Henrique, ter voltado a falar comigo e deixado eu conhecer melhor Janaína, que eu entendo agora que é uma mulher excelente, e meu neto, que eu amo demais. Agora, contemplando tudo o que construí, posso ver que desde aquele tempo, buscando dinheiro demais e aproveitando menos a minha própria vida, eu já tinha mais do que precisava. Amo muito você, meu filho. Sempre me lembro dos momentos que passamos juntos, e é por isso que eu deixo essa carta dentro desse livro. Tenho certeza que você também se lembra desses momentos felizes. Quero agradecer por você, Janaína e meu neto querido, terem ficado comigo durante esses últimos meses. Saiba que foram os momentos mais felizes da minha vida e que eu guardo no meu coração todos eles. Sei que deve ser difícil para você, mas preciso ser franco. Sei que meu momento de partida está próximo, mas tudo bem, eu estou tranquilo. Eu pude aproveitar os meus últimos momentos com vocês. E o que mais eu poderia querer? Eu vivi muito mais nesses últimos meses do que nos últimos anos em que estive longe de você. Dentro desse livro, deixei também o testamento. Eu espero estar errado, mas nos últimos meses venho percebendo um comportamento muito estranho vindo do advogado que sempre considerei um amigo. Ele não sabe disso, mas eu identifiquei vários desvios de dinheiro. Eu não quis confrontá-lo. Não queria gastar os meus últimos momentos com intrigas. Mas, meu filho, saiba que o testamento que você tem em mãos é verdadeiro e caso ele apresente qualquer outro, saiba que é falso. Por último, Henrique, obrigado por permitir que esses últimos meses tenham sido tão felizes para mim. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Ao terminar de ler a carta, lágrimas já caíam no papel, escorrendo pelo rosto de Henrique. Ao levantar o rosto, ele viu que o mesmo aconteceu com Janaína. Ela nunca soube que tinha sido rejeitada pelo sogro e que por isso Henrique tinha se afastado do pai. Henrique então olhou para os lados e viu que várias pessoas no tribunal também estavam emocionadas, exceto o advogado, que estava com expressão de vergonha em seu rosto. A análise foi feita e foi constatado que a carta realmente era do pai de Henrique e todos os bens foram passados para ele, que era o herdeiro legal. O advogado acabou perdendo boa parte do seu dinheiro e foi descoberto que ele tinha feito desvios de vários de seus clientes e isso resultou em uma pena de prisão. Henrique e Janaína ficaram felizes em saber que várias pessoas puderam ter seu dinheiro de volta e usaram a herança que tinham ganhado para fazer uma poupança para o seu filho e investir em vários centros que cuidavam de locais carentes, como pessoas que tinham sido vítimas de desastres naturais ou enchentes, que era algo que o pai de Henrique sempre gostou de fazer em vida. Eles também ajudaram outras instituições de caridade e usaram o dinheiro para viajar. A dor de ter perdido o pai foi um pouco mais acalentada ao ler a carta dele. Henrique costumava lê-la toda manhã, pois assim sentia a presença de seu pai. E ao segurar seu filho no colo e abraçar a sua esposa, ele se sentia o homem mais feliz do mundo. Você faria algo diferente de Henrique? Acha que a justiça foi feita? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.